Balanço geral é assim. Tem horas que a gente ri, tem horas que a gente fica indignado, revoltado, se emociona. E a história que eu vou trazer agora envolve uma família de Araguari. Pai e mãe que estão passando por um momento muito, muito complicado. Com certeza o pior que eles já viveram nessa vida. O sonho de aumentar a família com a chegada do segundo filho foi interrompida, segundo a família, de forma trágica. O bebê morreu antes que o parto fosse feito. O casal acredita que o hospital foi negligente em negar uma cesariana, mesmo com a mulher apresentando sangramento e sentindo fortes dores. Agora, eles pedem justiça e alertam para que o caso não se repita com outras pessoas. A doce preparação para a chegada tão esperada do segundo filho começou desde o dia em que a gravidez foi descoberta. Essa daqui e essa tem um grande significado, né? Que essa daqui a gente estava planejando vestir nele lá o primeiro dia do nascimento. Mas, para o menino Gabriel, a morte veio antes do nascimento, contrariando todas as leis naturais da vida. Na 33ª semana de gravidez foi quando a mãe percebeu que havia algo muito errado com a gestação. Era uma dor que vinha e voltava. Vinha e voltava. Pegava daqui a dor e radiava para as costas. Muito forte? Muito forte, sim. Muito forte. Nos primeiros dias não começou muito forte, não. Mas aí do segundo dia para lá começou. Foi aí que eu não aguentei. Eu fiquei preocupada, porque eu pensei que poderia perder, né? Muitas vezes poderia perder o bebê. Eu não sei o que estava acontecendo, que eu não entendo muito bem. 2 dias depois, as dores se intensificaram e o casal percebeu. Era hora de recorrer ao hospital público da cidade, a Santa Casa de Misericórdia de Araguari. Estava muito forte, né? Estava muito forte e quando vinha as contrações, ele ficava bem durinho na barriga. Ficava bem durinho mesmo. Aí, como eu já tenho a outra filha, eu já tinha noção mais ou menos do que era que ele queria nascer, né? Quando a gente chegou lá, elas pegaram e perguntaram como era meu nome, pegaram o meu documento, o meu CPF, e aí assim a gente entrou. Aí eu deitei assim numa caminha, ele fez o toque e falou que não estava na hora ainda do menino nascer. 5 dias internada em observação e uma alta inesperada. Milena não se sentia confiante para voltar para casa, mas os médicos diziam que estava tudo bem. Um dia apenas em casa e o sofrimento insistiu em permanecer. O casal foi mais uma vez ao hospital e disse que algo continuava estranho com a gestação. Deu alta, eu vim para casa de novo. Quando foi no outro dia de novo, a dor voltou novamente, forte de novo. Liguemos para o SAMU e aí eles me avaliaram um pouquinho dentro do SAMU. E até a moça falou, bora andar ligeiro, porque senão vamos ter um parto aqui dentro. Chegou lá no hospital, ele olhou assim para mim, eu disse, olha eu aqui de novo, doutor. Eu falei que não era para o senhor me dar alta. Aí ele, de novo, eu digo, pois vamos lhe avaliar de novo e vamos ver. Aí foi, me fez o toque de novo e disse que não estava no tempo ainda, que o menino não estava ainda no tempo de nascer. Mais 5 dias em observação com medicações para a dor e, segundo a mãe, remédios para evitar o nascimento prematuro da criança. O pai avisava e pedia para os profissionais considerarem um parto de urgência. O médico dizia que não era hora e que o bebê ainda nem tinha peso suficiente. Falei para ele, vamos tirar esse menino, a menina está se retrocedendo todo. Não tem condição de ficar esse menino na barriga não, pelo amor de Deus, vamos tirar essa criança. Ele, não rapaz, não está na hora não. O tipo, ele dizendo que ele era o médico. Eu falei, não, tá bom, o senhor é o médico, o senhor sabe, mas na minha experiência, essa menina aqui é para o menino nascer. Ela está com 34 semanas
Isso é né? Se tivesse bem para trás, não dizia nada, mas o menino já está formado. Está pesando aí de 2,5 a 3 quilos. Ele falou, tá nada, esse menino aí só está pesando 1 quilo e pouquinho. Como se o menino, né? Eu fiquei quieto, eu falei, não, eu vou ficar quieto, né? Até que o coração do menino não foi mais ouvido. Só aí resolveram fazer um ultrassom que comprovou o que Milene mais temia. O bebê tão planejado que faria casalzinho com a pequena filha estava morto. Nossa, foi desesperador, né? Porque era um sonho que a gente tinha, né? Foi planejado, tudo planejado direitinho. Teu menino É, sim. O nome dele chama Gabriel. Foi até o meu esposo que escolheu o nome. O laudo emitido pelo hospital fala que o motivo da morte foi descolamento prematuro de placenta como consequência de uma parada cardíaca. A família, enlutada, queria entender os motivos do problema, mas o IML não podia fazer autópsia, já que a instituição já tinha dado parecer sobre a causa da morte. Sem recursos para pagar a autópsia particular, o menino vai ser enterrado, mas deixa para trás, além de tristeza, também a dúvida do porquê tudo aconteceu. Quando fosse sair, a gente tava querendo colocar essa. Quando for sair da maternidade, essa vermelhinha, porque o vermelho é forte, né? Uma cor forte. Isso. Aí essa, quando a gente foi comprar, essa quem escolheu foi meu esposo. E essa foi eu. Tocando essas roupinhas agora, tocando esses produtos que vocês compraram com tanto carinho, o que você sente? Nossa, é uma falta, né? Porque ele poderia estar vestindo, né? Poderia estar aqui dentro desse berço, chorando. A gente tá pegando, mimando, né? E é uma falta que faz. Esse berço, eu acho que ele não vai nem ficar aqui, porque quando a gente entra, a gente lembra, né? Ele ia ficar aqui juntinho com vocês? Era. Sua sim. cama aqui, ele ia ficar do Ele ladinho? aqui, e a neném ali. Era. Todo mundo junto, né? Porque aí, como eu pensava que ia ser cesárea, ficaria mais fácil pro meu esposo estar pegando pertinho, né? Pra estar me dando, pra estar amamentando. Os pais de Gabriel questionaram o médico responsável por Milene. O lembraram que havia sido avisado de que ela poderia precisar de uma cesárea, mesmo que prematuramente, já que estava em intenso sofrimento. Eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, foi que eu falei para você. Quantas vezes eu te avisei? Umas 3 vezes eu te avisei. Então bora tirar a criança, moço, já está na hora. Eu não sou médico não, mas também eu não sou essas coisas não, que vocês pensam não. Falou só assim, disse desse jeito. Não, foi mesmo que você falou. Foi assim mesmo que você falou. Só isso que ele disse. Ele concordou aí, ó. Eu perguntei, respondeu ele na frente de nós dois. Normal. Como se para ele não fosse nada. Que falta de respeito com a pessoa. Tá vendo que a mulher quer ganhar a menina, eles ficam segurando. Aí aconteceu o que aconteceu, né? A família fez boletim de ocorrência e pretende repassar o caso ao Ministério Público. Os pais de Gabriel sabem que não vão ter o filho de volta, mas gostariam que, pelo menos, nenhuma outra pessoa passasse pelo que eles viveram. O mês de fevereiro, apesar de ser o mais curto do ano, os 11 dias em que Milene teve todo o sofrimento, toda a dor e todo aquele sangramento, foram os dias mais longos da vida dela. Mas tudo isso teria valido a pena se o pequeno Gabriel estivesse hoje nos braços da mãe, mamando, sendo cuidado e amado pela família. Nossa, tá sendo ruim, né? Porque o que a gente queria era ele aqui, para estar amamentando, cuidando. O que nós queremos no momento é justiça, né? Porque isso daí é uma falta de desumanidade. Porque a gente já está sabendo que isso não foi a primeira coisa. Nós não estamos usando nem o primeiro e nem o segundo a acontecer, não. Já aconteceu, já. Tá ruim entregar na mão de Deus e procurar algumas pessoas que possam estar nos auxiliando, né? Para resolver esse caso aí. Porque não pode estar fazendo assim com as pessoas. Que faz hoje com a gente, amanhã faz com outro e aí segue, né? Fica difícil, né? É uma situação dessa. Uma denúncia muito séria.
são muitas as perguntas que precisam de resposta para essa família. A mais simples delas é: por que não fizeram ultrassom antes? Para verificar a situação dessa criança? Por que não fizeram antes? Esperaram o coração parar para aí sim verificar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo? Antes de comentar, a gente continua falando sobre esse assunto, mas claro que a nossa equipe de produção foi atrás de respostas, foi atrás até da Polícia Civil, que já investiga esse caso, porque é um caso muito delicado, um caso extremamente sério, que foi registrado na cidade de Araguari. A Larissa Marques volta à tela do Balanço Geral, a polícia já está em cima desse caso, né, Larissa? Está sim, viu, Rafa? A Polícia Civil de Minas Gerais já instaurou inquérito policial para apurar a causa e a circunstância da morte desse bebê em Araguari. O fato foi registrado na sexta-feira, dia 25, e a autoridade policial responsável pelo caso solicitou ao posto médico legal do município a realização do exame de necropsia. Mais informações serão repassadas após a finalização dos laudos e a conclusão desse inquérito. Rafa, nossa produção também procurou a Santa Casa de Araguari, que nos informou que a paciente admitida na Santa Casa com queixa de dor pélvica e 33 semanas e um dia de gestação, sendo acompanhada pela equipe do hospital, onde recebeu os devidos cuidados, ela foi medicada para analgesia e internada para observação do quadro clínico, tendo histórico de internações anteriores. No dia 24 de fevereiro, de acordo com a Santa Casa, ela apresentou uma piora do quadro de dor com diagnóstico sugestivo de descolamento de placenta, sendo confirmado por um ultrassom em seguida o óbito fetal. Em resposta a novos questionamentos feitos pela nossa produção, Rafa, a Santa Casa ainda reafirmou que a internação era apenas para tratar a dor e observação com a gestação, viu? Como ela estava de apenas 33 semanas, interromper a gravidez também seria arriscado, segundo a equipe médica. Por fim, disse que a causa do óbito é indeterminada e que o bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser feita a necropsia. A Prefeitura de Araguari também foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas até o momento nós não tivemos resposta, Rafa. E a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa história. Eu respeito e muito os profissionais da área da saúde e respeito, claro, todas as decisões, mas nós temos que questionar sim. Primeiro, mesmo se essa família não estava sendo assistida ali especificamente, mas chegou nesse estado com sangramento, 33ª semana, a pergunta é muito clara: por que não fizeram o exame antes? Por que não fizeram o ultrassom ali naquele momento? Para saber o estado dessa criança, o que estava acontecendo lá dentro? É um exame simples, que o hospital tem que ter à sua disposição para atender exatamente essas gestantes. Através desse exame, você consegue saber exatamente qual que é a saúde do bebê, qual a situação da criança, a situação da placenta. Se não está ocorrendo nenhum deslocamento já ali da placenta. Mas não fizeram isso. E agora eles vêm com o argumento que o parto não foi realizado com a cesariana porque a família, a mãe, estava na 33ª para a 34ª semana e aí existia o risco sim, evidente, porque ainda não estava na hora de nascer. Mas risco maior é você simplesmente virar as costas e sair e deixar a mãe lá e não saber o que de fato está acontecendo lá dentro, o porquê do sangramento, o porquê das dores. É um sinal, é um alerta de alguma coisa que está errada. E se está errada, precisa intervir. Hoje, a medicina avançou muito, muito. A cesariana, ela existe com o objetivo exatamente de atender crianças, atender famílias nessa situação. A cesárea foi criada para exatamente evitar que crianças morram antes de nascer. A cesárea foi criada exatamente para isso,
para evitar o sofrimento da mãe em relação ao problema de saúde que ela possa ter e até o sofrimento da criança em relação ao problema de saúde que essa criança possa ter. Mas isso tudo é verificado em exames. E o exame mais simples é o ultrassom. Eu não consigo entender. E não consigo entender também essa justificativa dos médicos. Desculpa, mas eu vou ter que dar meu exemplo aqui. O Gabriel nasceu de 31 semanas com 1,620 kg. 1,620 kg. E é Gabriel, meu filho. E tá bem, uma criança saudável, tá com a gente hoje. Veio aqui, inclusive, visitar todo mundo. Estava aqui comigo hoje. A médica, a partir do momento que a minha esposa foi internada com dores e principalmente com a pressão alterada, a primeira coisa que ela fez quando chegou no hospital, adivinha? Ultrassom! Para ver como o Gabriel estava. Não é possível, gente, não é possível. E quando a gente olha para esse hospital aqui, nós estamos falando do Santa Casa de Araguari, a gente não pode se esquecer, porque esse hospital já foi notícia aqui no Balanço Geral quantas e quantas vezes. Você lembra da história da criança que teve a cabeça arrancada no parto? Você acha que aconteceu aonde? Em que localidade do Brasil? Foi aqui! Foi lá, ó, em Araguari, em 2018. Em 2018, o médico, inclusive, foi denunciado. Não só por esse caso, mas por outros casos. Triste, triste, absurda essa história e o compromisso do Balanço Geral. A gente vai continuar acompanhando de perto. E fica aqui minha solidariedade, o meu carinho para essa mãe, para esse pai. A gente não encontra palavras mesmo, para dar conforto para essa família depois de tudo que eles passaram. E eles têm toda a razão de reclamar, de questionar. Uma criança ao mundo é um sonho, existe toda uma preparação, não é só o quartinho simplesmente, mas é uma mãe que começa a mudar de pensamento, um pai que também, uma família toda que abraça. E, lamentavelmente, segundo a família, esse médico agiu dessa forma, como se fosse normal. E disse claramente para o pai, você estava certo, era isso mesmo. Tinha que ter feito cesárea, estava certo. Fácil dizer, né? Será que, se o senhor estivesse atendendo a sua filha, você não faria o ultrassom? Fosse alguém da sua família? Ia deixar a mãe reclamando de dores tanto tempo assim? Mandar ela até para casa? A gente vai continuar acompanhando, claro. Esperamos que a justiça faça parte dela e que, se realmente essa negligência ocorreu, que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam punidos. Não é fácil, né? E desculpe, viu, minha revolta, mas é que a gente viveu isso há tão pouco tempo, né? Todo esse drama, essa dificuldade em relação a uma criança que nasce prematura, né? E a expectativa de uma criança chegar ao mundo. Então, eu sei bem o que é isso. Sei bem.